Segundo o levantamento encomendado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, o país possui cerca de 7 milhões de veganos. Hoje a gente recebe na nossa casa um nutrólogo, o Dr. José Eduardo Araújo, que vai explicar um pouquinho sobre esse universo, os benefícios e os cuidados. Bem interessante, né? Seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Eliana. Boa tarde. Obrigado pelo convite, viu, desde já. Eu que agradeço. Eu acho essa pauta muito interessante, porque geralmente as pessoas confundem muito, até brinquei com o Léo, e fala assim, ó, geralmente quem é vegano, vegetariano, falei, come só salada. Não é geralmente isso, né? O que você ouve, doutor? Como mato, né? Vegetariano come mato. Come mato. Não é O que é a diferença, primeiro, do vegetariano para o vegano? Legal, boa pergunta, né? É uma coisa que é muito confusa. E quem é vegetariano e quem é vegano pega mal com isso, viu? Eles pegam mesmo, ficam nervosos. Não, normal. Bom, vamos explicar primeiro sobre o veganismo. Hoje, aliás, é o Dia Mundial do Veganismo, né? E então, o veganismo é um estilo de vida, né? Uma filosofia de vida, a gente fala, que não utiliza nada que tenha uma exploração animal. Então, desde a parte alimentar, quanto um utensílio que foi fabricado de produto animal, ou uma roupa, né? Um tecido. Desodorante. Também os cosméticos, né? cosméticos, Foi testado em algum animal, então os veganos não usam nada disso. Já o vegetariano, a gente já coloca mais na classificação alimentar, né? Alimentação. Então por isso que às vezes a pessoa fala que ela é vegetariana, mas ela não é vegana. Então às vezes ela pode até usar um produto que veio de origem animal, mas ela na verdade só não se alimenta de produtos que vêm de origem animal. Tá? Então, vegetariano é isso. E dentro do vegetariano, né, dentro do vegetarianismo, uma coisa que é importante explicar é que existem vários tipos, né? Então, tem o ovo-lacto-vegetariano, que é o vegetariano que não come nada de produto animal, exceto ovos e leites e laticínios. Ah, então isso ele come. Ele come. Então, quando você coloca lá no prefixo, antes, né? Antes do vegetarianismo, coloca ovo vegetariano, ele come ovo e só vegetais. Lacto-vegetariano é laticínios e vegetais. Ovo-lacto-vegetariano, ovo, laticínios e vegetais. E tem o vegetariano estrito, que só come produtos de origem vegetais. Aí não entra nem ovo, nem laticínios e também nem mel, tá? Isso é importante porque é produzido pelas abelhas. E tem também o vegetariano que come peixe, por exemplo. Sim, que ele chama de branca, pesco-vegetarianos. Então tem alguns nomes aí que fazem a diferença, principalmente quem está na transição. Tá? Então, às vezes, a pessoa que começa a transitar, ela vai pro ovo-lacto-vegetarianismo, às vezes pro pesco-vegetarianismo, então só come peixes e vegetais, e assim por diante, até que chegue no vegetarianismo. E a transição que eles falam, né, total é quando a pessoa tá no veganismo mesmo, que daí adquire isso para todos os hábitos e todas as circunstâncias da vida, inclusive de produtos, que como a gente já falou no início aqui. Doutor, eu lembro muito da minha avó, por exemplo, eu acho que as pessoas em casa também vão pensar bastante isso, fala assim, você tem que comer carne, porque senão você vai ficar pálido, você vai ficar sem proteína, você vai ficar muito fraco. Doutor, explica um pouquinho pra gente, porque quando a gente fala de proteína, parece que a carne é quase que insubstituível, carne, né? Exatamente. Perfeita a colocação de vocês. É o seguinte, isso aqui é outra confusão que é feita no meio dos vegetarianos, no meio dos veganos, né? Então, meio que um preconceito, eu digo. Porque a gente pensa que proteína é só carne, né? Como você falou, só peixe, é só frango, é só ovo. Não, proteína, todos os alimentos aí de origem vegetais, né, pelo menos a maioria, tem uma quantidade de proteínas, tem uma quantidade de carboidratos, tem uma quantidade de gordura, tem vitaminas, tem minerais, então eles são bem completos. É claro que numa carne você não vai encontrar carboidratos, é só proteína, algumas fibras e gorduras, né? Mas nos produtos de origem vegetal é mais distribuído esses macronutrientes que a gente chama, que é proteínas, carboidratos e gorduras. Então, tem sim. O importante é ter um acompanhamento sempre profissional para que você saiba e aprenda como distribuir isso ao longo do dia para que você adquira as quantidades corretas e necessárias. Tirando a carne, o ovo, qual que é o alimento que tem mais proteína que a gente consegue substituir pela carne, por exemplo? No produtos vegetais, né? Bom, as leguminosas. As leguminosas. O que são as leguminosas? As leguminosas são os parentes dos feijões, a gente fala. Então, para ficar fácil para todo mundo entender, que nem eu falo no meu consultório. Os parentes dos feijões são as leguminosas. São o quê? Desculpa, todos os parentes dos feijões, né? São as leguminosas. São os feijões, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, tá? Então, e todos os tipos de feijão. Feijão branco, o azuki. Dentro de todos os feijões, o que tem mais proteínas ainda são o azuki, que é um feijão bem pequenininho, vermelhinho.
tá? Então, assim, isso Faz aí... até doce com ele, né? Sim, a cultura japonesa utiliza ele bastante, né? Mochi, chama Mas mochi, o produto de origem vegetal que mais tem proteínas são as leguminosas. Então, é importante ter em cada prato. Cogumelo também entra aí? Então, cogumelo não tem toda essa capacidade nutricional. E ainda quando eu vi você fazendo a receita lá no começo, tá faltando uma lentilhinha ali naquela moqueca dele, ia tá completo. Ia ser ótimo, né? Boa ideia. Ia ficar gostoso. Eu não sou chefe, mas acho que fica bom, né? Não, ia ficar bom sim, sem dúvida. Ao invés do Ia arroz ficar até, completo. Né? É. Ia estar mais completo, a gente colocava uma saladinha de entrada, aí legal. depois colocava uma moqueca com uma lentilha. Dei meu palpite. Não, mas ficou Boa, ótimo. doutora, Sabe que na minha adorei. casa, por exemplo, a gente não come tanto arroz. Sim. A gente abusa bastante de grão de bico, de lentilha, ervilha fresca, né? A gente abusa bastante. O arroz em casa, né, come também, mas não é todo tanto. dia, sabe? E uma coisa também, doutor, que eu acho que as pessoas ficam receosas, eu até tenho amigas que estavam quase chegando a ficar veganas, mas engravidaram. E aí, nesse período, o que tem que fazer? Comer pelo bebê ou comer pela mamãe? Muito boa pergunta também. Né? Bom, a mulher, a gestante, ela tem todo um cuidado especial, seja ela onívora, seja ela vegetariana, seja ela vegana, né? A distribuição dos macros e dos micronutrientes tem que ser muito bem estabelecido. Então, acompanhamento, mais uma vez, o acompanhamento médico ou de uma nutricionista é muito importante, né? Porque ela come por ela, mas também come também pelo bebê. Não quer dizer que come por dois, mas come para distribuir para os dois, né? E isso precisa estar muito bem distribuído, né? Principalmente as questões das vitaminas e dos minerais, né? Por exemplo, como a B12, né? O ácido fólico é muito importante na gestação, principalmente naquele início da gestação, que também sofre não só as vegetarianas, mas também as onívoras, né? Então, o ferro é importantíssimo e também para aquelas que querem engravidar. E também deficiência de ferro, deficiência dessas vitaminas pode também gerar algum tipo de infertilidade. Entendi. Interessante. Isso tem uma perguntinha do WhatsApp, Boa. doutor. Vamos lá. Vamos lá. Coloca pra gente. Da Verônica, de Marmelópolis, Minas Gerais. Pacientes com câncer podem ser vegetarianos? Legal. E aí, Boa doutor? pergunta. Muito bem, Verônica. Os pacientes com câncer podem ser vegetarianos, né? Eu, inclusive, trabalhei já em um hospital de pacientes oncológicos que tinham pacientes que eram vegetarianos. É o mesmo caso da gestante, né? E não só da gestante, acho que é de cuidado como um todo populacional, desde a criança ao mais idoso, homem ou mulher, né? Seja ele ter uma comorbidade de base genética ou alguma coisa adquirida. Precisa ter balanceado, né? O que eu recebo muito é paciente no consultório que vem já vegetariano, mas tudo desbalanceado. Aí vem desnutrido, aí vem faltando vitamina, vem faltando mineral. Quando você balanceia tudo isso daí, dá para levar e levar bem e com bastante saúde, inclusive pacientes oncológicos, né? E pacientes até mais idosos que precisam de uma carga energética melhor devido aos tratamentos que passam, aos problemas, né? A patologia. Então, os alimentos de origem vegetal ajudam essa obtenção dessa energia mais rápida. Porque a carne, né, as carnes como um todo, ela tem um processo digestivo mais demorado. Né? Já o que a gente fala assim mais ou menos para o leigo entender, vou comer um bifinho, vai demorar 3, 4 horas para digestão. Vou comer um arrozinho com feijão, uma saladinha, uma verdura, um legume bem distribuidinho ali, é 30, 40 minutos para digestão. Então aquilo chega na célula rapidinho. Então aquela sensação de cansaço, de fadiga, aliás, que muitas pessoas têm, é por falta desses macronutrientes bem distribuídos. Por isso que aquelas dietas super restritivas, né, que o pessoal gosta de fazer agora daqui pro verão, né, para emagrecer rápido, que eu vou comer carne com alface e bacon, carne com alface, ovo e bacon, ou só sopa. Isso não é legal. Aí se sente cansado, se sente fadigado mesmo. E outra, leva por pouco tempo, porque ninguém leva assim, dessa forma ao longo da vida, né? Doutor, é saudável também para criança isso, assim, essa ideologia inicial, né? Às vezes o pai e a mãe têm essa ideologia do veganismo. É importante também para a criança? É possível ser saudável também uma criança, por exemplo? Sim, é possível. Eu tenho pacientes que vão trazendo os filhos. Eu não sou pediatra, né? Mas como o pai e a mãe cuidam, então já quer dar aquelas dicas, né? Mas a gente tem alguns pediatras, colegas vegetarianos que a gente indica. Mas é possível sim. Da mesma forma, tomando conta, né, das vitaminas, fazendo as reposições necessárias, né, que também, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, ele também faz suplementação de ferro, faz suplementação de vitamina D, e ele não é vegetariano, né, mas ele precisa das vitaminas. Então, todos nós precisamos desses cuidados e é possível, sim, desde criança, ter essa alimentação. É importante dizer que não quer dizer que o neném que mama, isso não é substituível, tá? Então, o nenenzinho, a amamentação, né? Leite materno, ele é insubstituível, né? tempo que se ele é preciso, associação
Sociedade de Pediatria preconiza pelo menos até os 6 meses de vida, né? E se puder estender até os 2 aninhos, isso é muito bom, né? Que legal, doutor. E as punks? Quando a gente fala das plantas, né? Que a gente fala assim, tem o peixinho, ora pronobis. Como que elas funcionam? A ora pronobis substitui a carne, já ouvi isso várias vezes. Como é que é isso, doutor? Então, interessante também a pergunta, tem uma quantidade de proteínas e fibras importantes também, bastante fitonutrientes, né? Mas aquilo de novo, você vê que eu sempre volto naquela mesma conversa. Precisa ser bem distribuído, senão tem gente que vai enfiar a cara só no grão de bico. Vai enfiar a cara ali só na hora pronobis. Entendi. E tá achando que tá arrebentando, mas daí faltou o resto. Aí tá bom, tá cheio de proteína agora, mas agora tá faltando carboidrato bom, tá faltando gordura boa, tá faltando ômega 3, tá faltando fibra. Então não é assim. Tudo bem distribuído. Sempre que você vai conversar comigo, o paciente conversa, a gente não tem como levar no extremo. Lá no consultório, na clínica, eu sempre preconizo isso. A gente precisa ter um equilíbrio na vida, em tudo que a gente faz. Na alimentação, muito mais. Não adianta jogar para os extremos, não é verdade? Não adianta jogar para os extremos. A gente tem que jogar um negócio bem distribuído, para que o corpo da gente encontre esse equilíbrio aí e fique bem, traga longevidade e saúde para todos nós. E isso é muito interessante, doutor. Eu fiquei, acho que quase 2 anos da minha vida sem ingerir carne vermelha. E no começo eu comia pouquíssima carne branca. E o que eu fui? Invadir na massa, no queijo, porque tá faltando. Eu não tava fazendo aquilo completo, com uma orientação. Né? Eu falei, eu vou parar. Eu não quero mais. E eu não gostava mesmo, parece que eu não conseguia mais comer. E aí eu falei, vou parar de vez. E aí eu fiquei, só que daí tinha épocas que eu tava super bem e tinha épocas que eu falei, opa, parece que tá meio tonto, tá faltando alguma coisa, porque não tava equilibrado, né? E muita gente deve fazer isso, não faz, doutor? Faz bastante. Inclusive, a dieta vegetariana tem uma faminha de que você engorda quando vai fazer ela. Mas ao contrário, se você fizer corretamente, você emagrece. O problema é que você começa a comer carboidrato demais, porque você às vezes não está entendendo onde tem proteína e não está fazendo aquele balanço correto e acaba aqui engordando. Uma outra coisa que você falou legal é que essa sensação de fome parece que está faltando alguma coisa. Existe uma patologia que chama fome oculta. Quem quiser jogar no Google depois, pode dar um Google lá e colocar. É aquela sensação que você sente que está faltando alguma coisa, quer comer alguma coisa e você não sabe de onde. O que é? Isso é devido a uma falta de um nutriente, que precisa ser investigado através de exames laboratoriais, através da conversa com o médico, anamnese, e que às vezes a pessoa tem aquela, quero beliscar toda hora. Isso pode ser uma fome oculta, então precisa ser investigado. Fora que tem outras coisas também que dá essa sensação, como excesso de insulina, resistência à insulina, também dá. Mas uma das coisas é a fome oculta. Tenho vontade e não sei o que é. Fico beliscando e quando eu vou no que é errado. Aí engorda, ou tem essa sensação de fadiga, cansaço, e entre outras coisas aí. Que demais, doutor. Aqui a gente tem um prato. Legal. Ele seria o equilíbrio? Aqui tá um prato legal, bem equilibrado. Gostei desse prato aqui. Bom, o que eu falo sempre para os pacientes? É uma coisa que fica fácil de entender. O paciente guarda para onde ele for, não precisa nem pegar no celular para olhar nada. Ele pega um prato, eu gosto de mostrar assim, ó. Ele faz o prato mantém a circunferência. Você pega o prato, você divide ele no meio. Metade do prato você coloca aí as verduras, os legumes, as folhas, bem caprichado. A outra metade você vai dividir ele no meio de novo. Ou seja, 25% do prato você vai colocar de leguminosas e outro 25% dos cereais, né? Repetindo, as leguminosas são todos os feijões e seus parentes, incluindo a ervilha, o grão de bico, lentilha, a soja ou tofu, tá? E a lentilha. E os cereais são arroz integral, arroz vermelho, arroz negro, quinoa, tá? E a quinoa desses cereais é um dos que tem mais proteína. Inclusive, no Brasil não, mas em alguns países, a gente classifica até no lado das leguminosas. A nossa quinoa é um pouquinho mais pobre de proteínas, então tem que ser balanceada também com as leguminosas. O Peru é o grande país da quinoa, né? Então, mas é um prato bem balanceado. A gente pode ver que tem bastante leguminosas, né? Que estão aqui, ervilha, tem a soja, né, aqui? Não, que é o feijãozinho. É soja. É soja, né? Soja. Soja, um pouquinho de grão de bico. Tem o arroz integral, e, aliás, os alimentos integrais de preferência, porque são ricos em fibras, então tem uma digestão aí que não é tão rápida, não é tão rapidamente absorvido. Então, se você consegue ter uma saciedade melhor, tá? Depois do almoço, às vezes a pessoa quer comer aquele docinho, então isso ajuda a dar aquela saciedade, né? E aqui tá, interessante, se você quiser substituir, onde que entra as batatas? Interessante, que são os amiláceos que a gente fala, né? Tudo que está embaixo da terra. Então, você pode dividir junto com os cereais. Hoje eu quero comer batata ou um purezinho de batata. Então, você coloca naquela porçãozinha que é do lugar do arroz. Eu posso dividir um pouquinho com arroz integral, um pouquinho da batata. Ou seja, 25% na divisãozinha ali entre as batatas e os cereais, a outra 25% das leguminosas e metade do prato de aquela salada bem caprichada, né? Verdura, legumes, alfacinho, tomate, cenoura, brócolis.
E um pratão. Doutor, você tem Sacia sentido bem, que viu? as pessoas têm se conscientizado mais sobre isso? Tem bastante gente agora? Isso. O pessoal tem conscientizado bastante. Eu, quando eu comecei a estudar bastante isso partiu de mim, porque isso aqui traz muito benefício para a saúde, né? Melhora realmente a resistência à insulina, pacientes que têm diabetes, isso melhora, pacientes que têm colesterol elevado, isso melhora, porque aqui os produtos de origem vegetal não têm colesterol, só os produtos de origem animal. Os produtos de origem vegetal são poucos, né? Mais o coco, a palma, que tem gordura saturada, né? Os demais quase não tem nada, né? Zerado, na verdade, zero de gordura saturada. Isso também traz um malefício, porque a gordura saturada, o aumento dela promove também resistência à insulina e ao longo do tempo pode causar também a diabetes, né? Então, essa é uma alimentação que está sendo bem procurada, porque as pessoas querem uma solução que às vezes ela tem vindo num tipo de alimentação que não tem conseguido melhorar, às vezes tem só aumentado as quantidades das medicações, das doses dos remédios, né? Então, isso tem feito sim a diferença, até mesmo no emagrecimento. Né? Quando eu fiz 21 dias, que eu não tinha esse hábito, quando eu fiz 21 dias de dieta vegetarianismo, eu perdi quase 14 quilos. Olha Nossa, só. doutor. Eu sempre lutei assim, enquanto fui mais gordinho, né? Na infância, então, Interessante. na adolescência, então isso aqui me ajudou bastante. Então, ajuda a gente a desintoxicar bem, né? Até porque a carne a gente sabe que é bem mexida, gosto também de carne, não sou nada contra, mas eu acho que tudo tem um equilíbrio, um balanço, porque os excessos fazem mal. E principalmente os embutidos, viu? Aquele engano Esse de é um vou problema. comer o Sódio, peitinho de né? peru que eu tô fazendo dieta. Errado. É um engano, né? Doutor, que aula. Eu Muito bom. ficaria horas aqui conversando com ele, Eu tá? também, eu como pouca carne, eu não também eu e como dá vontade carne, de mas fazer muita pouca pergunta. carne, é muito legal. Muito legal isso, muito tá? Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa Muito casa, obrigado, já né? esperamos sua volta, né? Muito obrigado. Você de casa, aproveita prazer. para seguir o doutor, fala que viu ele aqui no Santa Receita, faz pergunta para ele, ó, Dr. José Eduardo Araújo, tudo junto, e também @Instituto do Peso, ó, Léo. Coisa boa! Vamos lá, doutor. Boa. Instituto do Você vem Peso. ver, Ó, você vem assustei ver. a galera toda aí. Coisa boa, Brasil! Vamos lá, perdeu 14 Ainda dá quilos, tempo, hein? doutor. Natal tá aí. tempo, né? Que coisa boa, hein? Obrigada, doutor. Obrigado a vocês, tá? Tava todo mundo Muito bom. silencioso aqui. Todo isso mundo aí. prestando atenção. Bom, né?